Muito bom dia para você que está aqui na Patriarcado TV, eu sou o Murdock, né? E hoje eu pretendo estrear um quadro novo, né? Um formato novo, para fazer um comentário diferente, né? Para tentar achar algumas coisas diferentes, algumas ideias diferentes para trazer para vocês na intenção de trocar mais ideia com vocês, né? A gente ter um pouco mais de interação nós mesmos juntos, tá certo? Dessa forma, eu queria começar comentando algumas coisas. Aliás, vamos começar pedindo aí seu like, né? Pra você se inscrever no canal, né? E compartilhar esse vídeo aqui com quem tiver essa ideia. Vai estar passando a gameplay de fundo, não precisa se inteirar muito no vídeo, pode só ouvir se quiser. E essa vai ser a estreia do Murdocast, tá certo? Assim, eu pretendo comentar nesse vídeo sobre o filme A Baleia, não querendo entrar numa de analisar muito e tal, mas eu gostei bastante e acho que foi muito merecido, né? Todas as premiações que o Brendan Fraser ganhou, a história de superação dele para com esse filme é muito importante, acho muito interessante, muito legal a gente se espelhar nele para saber dar a volta por cima. Mas o filme, ele não é muito um filme, né? Vou cortar. Mas o filme, ele é um filme importante, eu diria, bastante. Não só por tratar da questão da obesidade, né? Que é um mal, né, que nos assola, né, assola a nossa geração. A gente vê muito a questão da glamorização da obesidade aí nas redes sociais, na publicidade, né, e afins. Não à toa esse filme foi taxado como fóbico contra nós gordinhos, eu também sou um gordinho, né? Mas andando pra frente com o filme, né, e entrando em spoilers, porque eu vou precisar falar. Se você não viu o filme, recomendo que assista e volte aqui depois, tá? É melhor para você, né? Para você não pegar detalhes muito explícitos da trama, que é muito importante você entrar sem saber nada, só saber que ele é gordinho e tal, e beleza, né? Mas dando uma pequena sinopse aqui, o Charlie, que é o Brendan Fraser, ele é um homem que ele se apaixonou por um aluno da faculdade dele, né? Ele que é professor. E por conta disso ele acabou abandonando a sua família, né? Porque ele era um pai de família, um chefe de família, a esposa e filha, tudo muito bem estruturado. Ele abandonou para viver esse romance e o companheiro dele acabou falecendo. Acabou por falecer e aí ele desenvolveu uma compulsão que o fez chegar naquele peso, né, e naqueles problemas de saúde todos que ele tinha, né, e o filme acaba acompanhando a última semana de vida dele. Quando você vai acompanhando o filme, vai vendo tudo o que se passa, você acaba percebendo que o filme não é mais sobre a doença, mas sim sobre os erros. É sobre as pessoas e sobre os erros, né, cometidos por elas. O Charlie era um pai muito amoroso, um pai muito presente, e simplesmente do nada ele resolveu largar essa estrutura que ele construiu, tudo que ele construiu, para viver um romance, uma coisa quase que adolescente, sabe? E que não foi saudável para ele ter feito isso, porque ele acabou perdendo o amor da filha e da esposa, né? E não foi bom para ele de nenhuma forma. Ele só saiu prejudicado, ele errou muito, pagou pelo erro. Hoje ele vive uma vida de tristeza, depressão, ansiedade, muitos males que afetam o ser humano, né? Não somente o peso dele, né? Que também é uma situação que o prejudica muito. Ele tem que andar com um andador ou de cadeira de rodas, né? Porque ele não consegue mais
andar. Por conta disso, o Charlie ele quer consertar esses erros. Ele vê que ainda há tempo para ele partir antes desses erros serem reparados. Não à toa tem uma mensagem ali sobre o cristianismo, né? Ele tem um personagem ali que quer ajudar ele a qualquer custo, né? E quer propagar a palavra para ele. Ele sempre sendo um cara que rejeitou, né? Ainda mais depois da morte do marido, que era da igreja, né? E acabou falecendo. Isso é algo interessante da gente perceber, né? Que acaba que a pessoa renega aquilo que ela podia se agarrar de alguma forma para poder se tornar, para poder lidar com aquela situação de uma forma mais clara, de uma forma mais, até mais, não sei a palavra correta, mas assim, de uma forma mais sensível, né? De uma forma a ter algo a se agarrar. E isso é um filme triste, é um filme angustiante, mas a mensagem, a grande mensagem do filme, né? Ele acaba tentando se reaproximar de tudo aquilo que ele perdeu, da filha, da ex-esposa, da amiga dele que ele acaba perdendo, né, no decorrer por conta de ter alimentado mentiras e outras coisas, né? Ele queria deixar uma herança para a filha dele, e uma herança bem gorda, sendo que ele poderia usar esse dinheiro para pagar os seus tratamentos e se salvar. É bastante triste, cara, é bastante pegado. Ele recebe o ódio de todas as pessoas em volta dele por conta dos erros cometidos, e ele só quer uma chance de recuperar o que ele perdeu e reparar aquilo que ele fez de errado, né? Consertar por pelo menos um momento antes dele partir, né? E como eu falei, o filme acompanha a última semana de vida dele. É um filme difícil, tá? É um filme difícil de acompanhar, um filme difícil de assistir, porque é um filme muito complicado, tá? Ele mexe muito com a gente no sentido de botar a gente para baixo. A gente fica muito mal, mas tem um crescimento muito bom no final, muito bonito, uma compensação satisfatória por tudo aquilo que a gente acompanhou. Mas a mensagem, eu entendi, acabei entendendo, que era muito mais sobre reparar erros do que propriamente a doença. Claro, a doença é um tópico de alerta, né? A obesidade, ela tende a ser um tópico de alerta pelo estado que ele estava, né? Ele estava muito gordo, com a pressão muito alta e correndo o risco de partir dali a qualquer momento, e ele não buscou nenhum tipo de tratamento. É algo que é importante, né? É uma mensagem até real, né? Pra gente se cuidar e tal. Eu, falando agora como uma pessoa que é gorda, eu não sou um cara mais obeso, né? Eu diminui bastante as minhas medidas, mas eu já fui um cara muito gordo. Se você verem, se eu não me engano, tem vídeos em que eu apareço na câmera, ou lives e tal, apareço mascarado, mas apareço, e vocês podem ver que naquela época eu era bem mais gordo do que eu sou hoje, né? Você vê, eu realmente tinha uma carinha de bolota e tal. E antes disso eu passei a me cuidar, né? Mas esse filme, ele me deixou no chão muito por conta daquilo que eu senti, né? Eu me vi ali, muito eu me vi no Charlie, né? Porque eu sempre fui a criança que comia muito, que comia a casa inteira, e eu não sabia o porquê. Eu procurei equilibrar, porque isso não estava me fazendo bem até mentalmente,
sabe? Mental e fisicamente. Eu tinha dificuldade para subir escadas, eu moro num segundo andar, né? Eu moro num lugar que o acesso é por escada. Então, eu passava dificuldade até para isso. Eu não tinha pescoço, eu era o gordinho dos 3 queixos. E para mim, ver o Charlie naquela situação me faz me refletir a que ponto eu teria chegado se eu não tivesse parado antes, sabe? É por isso que esse filme ele acaba sendo tão importante para mim, porque a gente acaba vendo que qualquer que seja a causa, a gente tem que procurar se cuidar e se colocar em primeiro lugar sempre, porque o Charlie não colocou nada na vida dele em primeiro lugar. Ele não colocou a filha em primeiro lugar, nem ele em primeiro lugar, nem o seu casamento, nem aquilo que ele estruturou. E largou tudo mesmo para viver aquele romance traumático, né? Que teve aquele final trágico, né? De ele perder o marido. E acabou, por fim, tendo um fim trágico, mas que procurou fazer de tudo para ter uma compensação no final com as pessoas com quem ele errou, né? E essa, novamente eu vou repetir, né? Eu tô me repetindo um pouco, mas essa é a grande mensagem do filme. A baleia não é apenas sobre obesidade. A baleia não é apenas sobre doença. A baleia, na verdade, no filme, é a metáfora sobre o livro Moby Dick, né? Por ele ser um professor de letras, né? Aparentemente, na faculdade. Ele tem essa redação que ele guarda, que a gente acaba vindo por descobrir que era uma redação da filha dele, sobre o livro Moby Dick. E aí, obviamente, o Moby Dick é uma baleia, né? E esse é o grande motivo do filme se chamar A Baleia. Não é porque o cara é enorme de gordo, né? Mas é isso. Essa é a grande mensagem do filme A Baleia. A baleia é sobre pessoas. A baleia não é sobre apenas doença ou sobrepeso, ou obesidade ou afins. Tem muito mais do que a gente pode imaginar, sabe? E é essa a questão que eu queria trazer para vocês. Se vocês tiverem algum comentário a fazer, adicionar algum ponto que vocês acharam interessante sobre o filme, deixa nos comentários aqui que eu vou estar curtindo, né? E seria bom, né, pra gente debater, afinal, essa ideia do quadro. Esse foi o primeiro Murdocast, eu fico muito feliz de estar agregando mais a vocês. Muito obrigado pela sua visualização, você que ficou até o final. Eu sou o Murdock, a Quinta Tartaruga Ninja, e eu gostaria de ter feito pelo menos uma coisa que vale a pena na minha vida. Obrigado, Charlie. Arrivederci.